Rosa Grena Clias, arquiteta pioneira do paisagismo no Brasil, é considerada uma das mais importantes na história do paisagismo brasileiro moderno e contemporâneo. Entre suas obras mais significativas estão a reforma do Vale do Anhangabaú e o projeto paisagístico do Parque da Juventude, ambos na cidade de São Paulo. Em junho de 2016, recebeu uma homenagem especial da Câmara de Vereadores de São Paulo, cidade onde ela se formou, desenvolveu sua carreira e foram implantados alguns de seus principais projetos. Paralelamente à sua trajetória profissional, Rosa militou pelo conhecimento do paisagismo no Brasil, tendo sido a primeira presidente da ABAP, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, entre 1976 a 1980. Rosa acredita que hoje o paisagismo já é reconhecido no Brasil. Agora, a principal diretriz é investir na preparação dos novos profissionais. Roberto Burle Marx foi designer de joias, artista plástico, pintor, escultor, ceramista, tapeceiro e, apesar de sua formação não ser esta, tornou-se conhecido internacionalmente como arquiteto paisagista. Desde sua infância, influenciado pela mãe, Roberto gostava de cuidar das plantas no jardim de sua casa. Mas mesmo com essa tendência inicial, ele demorou a definir sua carreira na área do paisagismo, tendo por algum tempo pensado em se tornar pintor. Luiz Carlos Orsini, natural de Belo Horizonte, tem escritórios em Minas Gerais e São Paulo, especializado em elaboração e execução de projetos paisagísticos. Trabalhando na área desde 1979, já executou, ao longo de sua carreira, centenas de projetos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal e Bahia. Projetou e executou 260 mil metros quadrados do paisagismo de Inhotim, Brumadinho, desde junho de 2000 até a inauguração oficial em setembro de 2006. Lançou o livro Luiz Carlos Orsini, 30 anos de paisagismo, em São Paulo e Belo Horizonte, em outubro de 2008 e o terceiro em outubro de 2017. É especialista em transplante de plantas adultas e plantou em várias regiões do Brasil mais de 10 mil espécies, entre palmeiras e árvores, utilizando mão de obra especializada e tecnologia de ponta, com percentuais de perda menor que 3%. Chegamos, então, aos Jardins Suspensos da Babilônia. No berço das primeiras grandes civilizações da história ocidental, entre os rios Eufrates e Tigre, brotam os esplendorosos Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas da antiguidade. Erguidos como demonstração de amor do rei Babilônio à esposa preferida, o monumento, com cerca de 100 metros de altura, foi erigido ao sul da Mesopotâmia. Sua complexa obra era composta por cerca de 6 terraços construídos como andares, dando a ideia de serem elevadiços. Cada superfície era adornada com jardins botânicos, que continham inúmeras árvores frutíferas, esculturas dos deuses cultuados pelos acádios e cascatas, situadas em uma planície retangular. Seguindo a mesma linha dos jardins suspensos, chegamos aos jardins persas, que tinham o objetivo de fornecer tranquilidade espiritual e recreativa, de modo a ser um paraíso na terra. Apresentavam elementos da natureza como terra, fogo, ar e água, representados em 4 quadrantes e cortados por 2 canais. Encontramos nesses jardins o elemento água, luz e sombra, além de pátios com colunas e arcos. No jardim egípcio, as características dos monumentos fizeram com que os jardins tivessem uma simetrização rigorosa, tudo de acordo com os 4 pontos cardeais. E as plantas utilizadas eram as palmeiras, sicômoros, figueiras, videiras e plantas aquáticas. O jardim regular era símbolo de fertilidade e sintetizava as forças da natureza e era a imagem de um sistema racional e arquitetural baseado no monoteísmo. No Egito, os jardins tinham principalmente a função de refrescar, por conta do clima quente e árido. Cada casa possuía seu próprio jardim, não como adorno, mas sim para que cada casa tivesse seu cultivo próprio. Havia elementos com tanques e piscinas, além de vegetações que faziam o ornamento desses espaços. Entre os séculos 7 e 5 a.C., tivemos o desenvolvimento dos jardins grego.
Na Grécia Antiga, os jardins eram os locais sagrados, com vegetação nativa e sem interferência humana. Eram lugares dedicados aos deuses. Devido à sua região possuir um relevo montanhoso, solo rochoso e clima quente e seco, seus jardins tinham traços assimétricos. O jardim romano é uma releitura e aperfeiçoamento do jardim grego, se desenvolvendo a partir do século I e III d.C. Pequenos pátios em integração com a residência, tanques e piscinas, passeios e pórticos dispostos em todas as orientações, fontes centrais. Composições geométricas e simétricas, além de um uso muito mais ornamental do que utilitário. Nos anos de 476 d.C., ocorreu um empobrecimento significativo da produção cultural, artística e intelectual do continente europeu, devido à dominação da Igreja Católica em quase todos os segmentos da sociedade. Abandonaram-se o luxo e o requinte do Império Romano, dando espaço para o surgimento de uma nova hierarquia de valores. Em razão desses fatos, os jardins medievais praticamente desapareceram, ficando reduzidos a áreas confinadas, destinadas ao cultivo, surgindo assim dois estilos de jardins marcantes da época. Jardins monacais. Se desenvolveu entre 500 e 1500 d.C. Eram jardins essencialmente funcionais. Destinavam-se ao plantio de frutas, hortaliças e plantas. Encontramos nesses jardins áreas gramadas, cercadas, além de vegetações arbustivas, viveiros de peixes e pássaros, além de local para banho. Esse tipo de jardim se desenvolveu principalmente nos pátios internos dos mosteiros, com composições geométricas e simétricas. Os jardins mouriscos originaram-se a partir do estabelecimento do povo árabe na Espanha durante a Idade Média, no século VI, criando os chamados Jardins da Sensibilidade, que se caracterizavam pela água, cor e perfume, com os objetivos de sedução e encantamento. Encontramos nesses jardins a utilização frequente de cerâmica e azulejo, além do elemento água e a mistura de cores. As espécies vegetais mais cultivadas foram os jasmins, os cravos, os jacintos, as alfazemas, as rosas, as primaveras e as anêmonas. No período do Renascimento, houve o surgimento do jardim italiano, entre os séculos XIV ao século XVI. Eram inspirados na Roma Antiga. A água é um elemento destaque do jardim italiano, seja como uma fonte, um chafariz ou um espelho d'água. Encontramos nesses jardins o uso de cercas vivas, dando a direção de caminhos que levam ao ponto de destaque nesses jardins, além da utilização de estátuas, pórticos, pergolados, colunas e belvederes. Em contraponto ao jardim francês, o jardim inglês reproduz a paisagem natural, valorizando suas formas irregulares, tanto no relevo como nos maciços e bosques e nos caminhos, para que o sujeito experimente a sensação de estar em um bosque natural, com pouca ou nenhuma intervenção humana. Jardim oriental, chinês e japonês. Começou-se a pensar em jardins na China em 2000 a.C., sendo levado ao Japão a partir do século VI. Em ambos os países, o jardim tinha a função de recriar a natureza, sempre com a presença de lagos e montanhas. O gosto pelos jardins aos espanhóis deu-se após a invasão árabe na Espanha na Idade Média. Jardins voltados à sensibilidade, predominando elementos como a água, cores e perfume das flores. Jardins contemporâneos, século XIX e XX. Nada mais é do que a mistura de todas as tendências desenvolvidas no passado, sem haver qualquer tipo de inovação em relação aos jardins existentes. O paisagismo brasileiro retrata em sua maioria as formas orgânicas e os volumes encontrados no país. O uso de árvores para amenizar o calor tropical, uso de plantas nativas para a composição e traçados sinuosos e livres.